Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado. José Eduardo Santos, com medo de virar corno, coisa que já é, criou uma lei que retira regalias à ex-primeira dama. Lei pensada em Ana Paula pode prejudicar futuras viúvas. Rapto da médica que desmentiu que FNLA comia pessoas. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega de você, a TV que não bajula você, mano. E a família, segundo escreve aqui o site, né? A Clube Capa, é isto mesmo. José Eduardo Santos, com medo de ser corno, criou uma lei que retira regalias a ex-primeiras damas. Essa lei foi pensada a Ana Paula dos Santos e pode prejudicar futuras primeiras damas, futuras viúvas. Tá a entender, família? É basicamente isso. É pra coisa tá rija aí, mano. E a família, quando a ex-primeira dama de Angola, né, de nome Ana Paula Cristóvão Lemos dos Santos, estava separada de José Eduardo Santos, deixou de ter regalias a que tem direito por efeito da lei deixada pelo ex-presidente da República, que determina cessão dos direitos em caso de divórcio. Fonte Clube Capa.net. Eu acho que é por isso que até hoje a Ana Paula não assinou o divórcio, porque não quer perder regalia. Mas no caso de José Eduardo Santos vir a morrer, já sabe o que acontece, perca a regalia. Mas mesmo assim não importa, porque essa gente roubou muito dinheiro no país. Esse fundo Luim era uma fonte de lavagem de dinheiro. Epa, sinceramente, mano, olha, semanas antes de abandonar a presidência da República, José Eduardo Santos promulgou, a 16 de agosto daquele ano, a Lei 16/17, que vista estabelecer o Estatuto dos Antigos Presidentes da República, e nela incluída igualmente os privilégios conferidos intransitíveis da antiga primeira-dama, né? Os preparativos desta lei haviam encontrado o antigo estadista no momento em que era conformado por um pedido de divórcio da então esposa Ana Paula dos Santos, visando por fim aos 26 anos de casamento. Na altura, segundo apurou o Clube Capa, o ex-presidente da República, Eduardo dos Santos, ordenou ao seu redator a introduzir em última hora a linhas em artigo desta mesma lei, limitando aos direitos conferidos à figura de ex-primeira-dama. Por exemplo, o artigo 7 desta lei estabelece que o cônjuge do antigo presidente da República, à data de exercício das suas funções, tem direito de uma subvenção mensal vitalícia, equivalente de 60% né, do salário de base de um ministro. Porém, neste mesmo artigo, foi acrescentada a linha 3, determinando que o direito referido do número 1 do presente artigo, seção, com a mudança do estado civil do cônjuge. O mesmo sucede com a linha 5 do artigo 8, respeitante ao direito da residência oficial, e a linha 6 do artigo 9, direito a transporte. Todos trazem o fim de uma linha condicionado à alteração do Estado Civil. A referida lei sobre o Estatuto dos Antigos Presidentes da República conserva, por outro lado, o direito ao passaporte diplomático extensivo ao cônjuge e aos descendentes e ascendentes do primeiro grau da linha reta. Quanto ao capítulo das imunidades, o artigo 4, a lei é clara em afirmar, na verdade, que não é transmissível aos cônjuges nem aos filhos. Segundo pareceres, por se tratar de uma lei feita à medida de Ana Paula, sem José Eduardo Santos, vozes em Luanda começaram a levantar, alertando para a necessidade da revisão de alguns dos seus artigos, uma vez que podem também prejudicar as futuras ex-primeiras damas na condição de viúva. As futuras viúvas poderão ficar prejudicadas com este mesmo artigo, por eles não serem claros, e estabelecem o fim de regalias em caso de mudança de estado civil. Tá a entender? Com raiva de virar corno, tá a entender? Com raiva de ver a Ana Paula com outro homem, aí teve que pressionar a mesma, porque a mesma ameaçou com o divórcio. Como o ego é demais, o orgulho é demais, vou criar uma lei, esse país é meu, vou criar uma lei para prejudicar ela e outras mulheres futuras. Lamentável. José Eduardo Santos, acha que eu tenho que ter pena desse filho da mãe? Nunca, jamais.
nem mano, tá entendendo? Agora, face a isso, né, o Clube K ainda chega aqui também dizendo, né, que o rapto da médica que desmentiu que a FNLA comia pessoa. Olha, em finais de julho de 1975, o rapto misterioso de uma médica da maternidade de Luanda fez manchete nos jornais da época. A capital Luanda, que estava há 4 meses para acolher o ato de proclamação da independência, vivia um clima político tenso, com a presença dos 3 movimentos de libertação que integravam o governo de transição. Os movimentos não se entendiam e um deles, o MPLA, colocava a população contra a FNLA, de quem acusava de ser constituída por dirigentes corruptos que comiam pessoas. Está a entender? É tudo ao contrário, tudo ao contrário. O nome dessa mulher chama-se Maria Fernanda de Sá, fonte Clube K, né? E aí é basicamente isso. Na sequência do rapto, o ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais, Samuel Abrigada, indicado pela FNLA, faz um comunicado na emissora nacional anunciando que a médica Maria Fernanda de Sá, anestesista da maternidade de Luanda, foi levada da sua residência por indivíduos, né, desconhecidos em traje civil às 9 horas do dia 28 de julho de 1975, em uma viatura sem matrícula. O ministro apelava à cooperação da população. No dia 31 de julho, a imprensa destaca uma greve dos médicos para exigir esclarecimento sobre o paradeiro da profissional raptada, né? No verão de 2009, em Lisboa, a jornalista Leonor Figueiredo, autora do livro Ficheiros Secretos da Descolonização de Angola, faz uma revelação chocante sobre o acontecido com a médica, né? Ou o que tinha acontecido com a médica. Questionada pelo Correio da Manhã qual a história que conta no livro que mais a impressionou, Leonor Figueiredo respondeu: a da médica, porque ela desmentiu um boato e a imprensa do MPLA, né, publicou uma notícia a dizer que tinham sido encontrados os órgãos humanos numa das delegações da FNLA. Isso é mentira, porque tinham roubado esses órgãos de um teatro anatômico da maternidade de Luanda, onde essa médica trabalhava. Foi ela que desmentiu o boato contra a FNLA e isso levou a que tivessem raptado. Ela é uma das desaparecidas. É preciso explicar o porquê. Luiz Carlos de Sá Pereira Ramalho, né? O filho mais velho da médica raptada, com 13 anos na altura, conta no livro o que testemunhou quando naquela manhã do dia 29 de julho, ou dia 28, se não me engano, de 3 homens bateram a porta, né, da sua casa e levaram a mãe, né? Só acordei com o barulho da discussão. Venho na porta e vejo 3 negros a discutir com ela. A minha mãe foi raptada, agarraram-na, levaram-na de camisa de noite e robe, né? A minha mãe nunca mais regressou, nem em viva, nem morta, conta o filho Luiz Carlos de Sá Pereira Ramalho, citado numa reportagem do Jornal de Notícia de 2009. O rapaz viu seu pai a realizar todos os esforços para encontrar a mãe, chegando mesmo a correr perigo de vida em busca dessas respostas. O que nos foi dito é que terá sido levada para a Praça de Touros, em Luanda, e morta 2 ou 3 dias depois de raptada. Avança, mas o corpo de Fernanda Sá Pereira nunca apareceu, tá entendendo? E quem é o culpado? Alguém sabe onde está esse corpo? E estão todos aí, são todos ministros hoje, são todos governantes, estão no parlamento. Não duvido. O MPLA é o próprio diabo. Tá entendendo? Família, só para realçar aqui, né? O Clube K, pro José Gama, tá? Mas o Clube K fala aqui dia 28 de julho, depois fala dia 29, não sei mais ou menos qual é a data certa. É basicamente isso, família. Yeah? Olha, só para o MPLA é demônio. São demônios, não tem coração. Tá entendendo? Há relato de muita gente que desapareceu naquela altura. E até hoje, os seus familiares não sabem onde são os seus respectivos corpos. Não conseguem enterrar, fazer um óbito para ter um funeral condigno. Não conseguem. Depois são os reconciliadores. Tá entendendo? E a família, o vídeo de hoje foi esse. Se vocês curtiram, sabe fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, compartilha o vídeo e comenta porque sabe a notícia. Se você não sabe, você vai para nós, então é notícia. A nossa campanha para a família de Santos, para a família de continua. Os nossos contatos para a parceria do Ação Denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Escrevem as opiniões, que é muito importante. É tamo junto, até o próximo vídeo, MSTV. A TV que chegando a você, a TV que não mais vale, Samaringa.